Você tem feito planos, projetos, tem sonhos em seu coração e muitos deles ainda não se realizaram? É sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre os melhores planos para a sua vida e para a minha vida. Você consegue crer que o Senhor, ele tem os melhores planos para mim e para você? Amém? Nós precisamos confiar que em todo tempo, no sim e no não, o Senhor nos ama e Ele tem os melhores planos para as nossas vidas. Em Jeremias 29:11 diz que o Senhor tem planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. E os planos dele são perfeitos com relação a nós. Nós precisamos aprender a confiar que em todo tempo, no sim e no não, o Senhor, ele tem cuidado de nós. Ele tem um amor especial pelas nossas vidas. E ele sabe, ele conhece o nosso amanhã, ele sabe o que é melhor para nós. Eu vou estar compartilhando com vocês, no devocional de hoje, uma história de um pai que levou seu filho ao dentista porque ele estava com um dentinho que precisava ser extraído. E o filho implorava: pai, por favor, pai, eu não quero tirar esse dente, pai, vai doer demais e essa dor. E realmente a situação ali pela qual a criança ia passar era uma situação cirúrgica delicada. E mesmo assim, o pai se submeteu. Ele precisava escolher o melhor para o filho, mesmo que ele passasse pela dor. Foi assim com Jesus. Vocês conhecem a passagem de Mateus onde fala quando Jesus foi para o Getsemane e ele orou e falou para o Senhor: Pai, se possível, tira de mim esse cálice. Quanta angústia e aflição Jesus viveu naquele momento. E mesmo assim, os planos de Deus eram maiores. Os planos de Deus eram de salvação para mim e para a sua vida. E para isso, Jesus precisava passar pelo sacrifício. Para isso, Jesus precisava sofrer a dor. E Deus permitiu que Jesus sofresse a dor por amor a todos nós. E eu imagino que para Deus também não tenha sido fácil. Imagine Deus como um pai de amor. Imagine você vendo seu filho ser sacrificado. Imagine você vendo seu filho sofrer tamanha dor. A história desse pai, no devocional de hoje, ele estava vendo seu filho passar por uma cirurgia dentária. Uma dor terrível. E o quanto isso o incomodou. Mas não se compara a um sacrifício. Não se compara à morte. E quantas vezes nós vemos os nossos filhos passarem por dores terríveis, mas mesmo assim nós precisamos vê-los crescer, amadurecer. Às vezes é no físico, né? Às vezes é algo necessário, como a história desse pai que levou o filho ao dentista. Quando é necessário extrair os dentinhos de leite, quanto as crianças ficam apavoradas, muitas delas, né? Mas mesmo assim é necessário, se não extrair, vai vir o próximo dentinho e vai gerar problemas. Então é preciso extrair o de leite para que o permanente nasça. Então, os planos do Senhor, eles são perfeitos, mesmo que nós não entendamos em muitos momentos, porque vivemos dias difíceis nas nossas vidas aqui, né? E nós temos muita dificuldade com o não. Nós não sabemos lidar com o não quando sonhamos, quando projetamos algo. Nós queremos que aconteça e nós determinamos que queremos daquela forma. Mas muitas vezes não é realizado da forma que queremos. E em muitos momentos nós não estamos prontos para receber aquilo que clamamos. Eu acredito que nós temos falado, né, nessa sequência de vídeos que nós temos feito no decorrer desses dias aqui, nós temos falado muito sobre isso, né? E o Senhor, Ele sabe o que é melhor para nós. Nós falamos que há propósito na dor, nós falamos da esperança que nós precisamos ter no Senhor, né, de que Ele tem o melhor para nós, que Ele tem preparado para nós. E hoje nós estamos falando sobre os planos do Senhor, que são os melhores para as nossas vidas. Mesmo quando nós projetamos algo e recebemos um não. Na nossa caminhada com Jesus, em muitos momentos nós recebemos um não. Mas nós precisamos crer que Ele conhece o nosso amanhã. Ele sabe o que é melhor para nós. Ele nos ama. E se não deu certo de uma forma, se não aconteceu como nós projetamos, nós precisamos confiar que o Senhor, assim como Jeremias 29:11 diz aqui, o Senhor tem planos de nos fazer prosperar,
de nos dar esperança. Ele tem um futuro preparado para as nossas vidas. E com certeza, se o Senhor Deus entregou Jesus por amor a nós, se o Senhor Deus viu ele sendo sacrificado por amor a nós, ele tem planos muito maiores e melhores do que os nossos para a nossa vida. Ele quis nos reconciliar a ele através de Jesus. Ele quis nos dar nova chance, uma nova oportunidade. Ele renovou a aliança conosco. Então, com certeza, meu amado, se você tem vivido dias de frustração diante dos sonhos e os projetos que você tem apresentado ao Senhor, creia que Ele sabe o que é melhor para a sua vida. Ele tem o tempo dele de trabalhar, Ele tem te preparado para viver tudo aquilo que Ele tem projetado para você. Então, nós precisamos crer. Nós temos falado muito sobre esse propósito na dor, que é a propósito na dor, e algumas coisas que nós vivemos aqui na nossa família. Quando nós recebemos o não aqui, se você que está nos assistindo hoje ainda não conhece, não assistiu os vídeos anteriores, vai lá, dá uma olhadinha e fica aqui com a gente, já se inscreva aí no canal, ativa as notificações. Eu ainda vou estar contando o nosso testemunho do luto que nós vivemos na nossa casa com o nosso filho. Então, se inscreva no canal e compartilha esses vídeos, essas ministrações com pessoas que você conhece, que também precisam ser edificadas. Nesse tempo que nós passamos pelo luto, foi um não para nós. Nós sonhávamos com aquela criança que eu estava gerando, nós sonhávamos com o nosso filho. E quando chegou o não, é uma bala, né? Porque a família é um projeto do Senhor. A família é algo que vem de Deus. E o quanto nós sonhamos, nós já tínhamos tudo pronto, nós já tínhamos o quartinho dele, né? Tudo prontinho esperando ele, nós já estávamos no final da gestação. Mas os planos do Senhor eram melhores. Os planos do Senhor eram maiores do que os nossos. É como se houvesse uma barreira. Nós enxergamos até essa barreira, mas o Senhor, Ele vê além da barreira. Então nós precisamos crer que em todo tempo o Senhor nos ama e Ele cuida de nós. Que em todo tempo Ele sabe o que é melhor para nós. E nesse tempo o Senhor nos sustentou, Ele cuidou de nós, mesmo diante do não. O não, Ele nos amadureceu. E quando eu falei sobre Jesus no Getsemane, eu me lembro do testemunho do meu esposo, quando tudo aconteceu, e eu ainda estava no hospital, e ele foi para o estacionamento do hospital e ele fala muito sobre isso, sobre essa experiência que ele viveu com Jesus. E ele disse que quando ele estava ali na porta do hospital, ali no estacionamento, o Senhor falou com ele. E o Senhor disse para ele: hoje você compreende o tamanho da minha dor ao entregar o meu filho por você. Hoje você entrega o seu filho para mim. Mas antes eu entreguei o meu filho para que o seu filho tivesse salvação. Hoje você conhece um pouco da minha dor. Então, essa foi a maneira que o Senhor ministrou no coração dele para mostrar o quanto nós estávamos sendo amados naquele momento, mesmo diante da dor. Então, creia que há propósito em todas as dificuldades que você tem vivido hoje. Há propósito. E vai chegar o tempo de colher os frutos da sua fé, da sua confiança. Vai chegar o tempo onde o Senhor vai entregar para você os melhores planos, aqueles que Ele tem preparado para a sua vida. Só não desista. Nós temos falado muito isso, né? Não desista de crer e de confiar, de se posicionar em oração, em clamor, de se permitir viver a vontade do Senhor. É difícil, muitas vezes nós oramos querendo a nossa vontade, nós oramos querendo aquilo que já determinamos, que sonhamos, mas nós temos dificuldade de orar e falar: Senhor, que acima de tudo, acima do meu clamor, esteja a sua vontade, estejam os planos do Senhor para minha casa, para minha família, para minha vida. Que o Senhor seja o seu sustento. Saiba que em tudo Ele te ama. Amém? Esse é o devocional de hoje, é a nossa palavra, a nossa ministração de hoje. E eu quero agradecer você por ter ficado aqui comigo até o final. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe essa mensagem com mais alguém que precisa saber o quanto é amado. E que mesmo diante da frustração, mesmo diante do não, os planos do Senhor
são perfeitos com relação às nossas vidas. Nós precisamos nos submeter a Ele. Amém? Creia, creia e não desista. Não desista de clamar, não desista de orar, não desista de buscar o melhor de Deus para a sua vida. A palavra nos manda clamar, a palavra nos manda buscar em Deus, buscar ao Senhor, a chegar a Ele. Então faça isso, dia após dia, e confie que em todo tempo Ele tem o melhor. Amém? Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Deixe aí embaixo nos comentários um testemunho de algo que você viveu com relação aos planos do Senhor. E talvez um pedido de oração por algo, por alguma aflição, que nós vamos todos unir em oração para orarmos pela sua vida. Amém?